Eu vou contar para vocês uma linda história, é uma linda história de amor, é uma linda história de amor às pessoas, aos animais, é uma linda história de amor à humanidade, enfim. Trata-se da história que me inspira para dirigir o documentário Substantivo Feminino. Trata-se da história de duas mulheres que eu considero fenomenais à frente do seu tempo. São elas Magda Renner e Giselda Castro. Daqui a pouquinho eu vou detalhar para vocês o que fizeram essas mulheres que tanto me inspiram e que eu tenho certeza também vai inspirar a vocês. Mas antes de contar a história dessas meninas, eu gostaria que a gente refletisse sobre algumas manifestações. A primeira delas, essa que está aí na tela: o que fazemos para nós mesmos morre conosco, o que fazemos pelos outros e pelo mundo permanece e é imortal, do escritor Albert Pine, americano, que morreu lá em 1937. O José Mujica, presidente do nosso vizinho Uruguai, disse que o mundo está necessitando um conjunto de acordos de caráter mundial porque tem problemas que nenhum país sozinho pode resolver e que a humanidade precisa, sim, pensar em governar não para a nação ou para o indivíduo, mas para o futuro da espécie. São duas manifestações que tratam de uma forma muito central da questão que é o centro também do nosso TEDx, Somos Humanidade. Tratam do que é preciso para que a gente viva esse conceito na realidade, somos humanidade, trata de futuro, trata de coletividade, trata de cooperativismo, enfim. Essa declaração do Mujica foi para um jornal brasileiro, inclusive, bem recentemente. As mulheres que me inspiram são essas duas: Giselda Castro, de cabelo escuro, a Magda Renner, que está com essa linda menina no colo. Eu escolhi essa fotografia para apresentá-las a vocês, porque eu considero ela absolutamente significativa. As duas estão olhando para uma criança, as duas estão olhando para o futuro. E toda a dedicação delas, todo o ativismo delas, durante cerca de 40 anos, foi em cima dessa questão de termos um futuro, seja lá em que sentido fosse, mas de uma forma muito grande, garantirmos o futuro dentro do contexto de garantirmos a permanência do planeta e das espécies. A Giselda Castro faleceu no ano de 2012, a Magda Renner vive, ela vive sob cuidados médicos, e nós estamos, enfim, contando uma história muito bonita de duas mulheres que eu dizia que estiveram à frente do seu tempo, porque lá nos anos 60, em 1964, elas ajudaram a fundar a entidade chamada Ação Democrática Feminina Gaúcha. Era uma entidade muito focada na questão de promover cidadania junto às mulheres de periferia, com a elaboração e execução de cursos de formação de mão de obra, cursos como de corte e costura, de cabeleireiro, cursos de culinária, enfim. E esses cursos, enfim, acabavam possibilitando que muitas mulheres de periferia agregassem a renda familiar. Elas também trabalhavam nessa instituição, resgatando recursos para que jovens de periferia recebessem bolsas de estudo e pudessem se formar. Então, era um grupo bem grande de mulheres. Até que, em 1974, Magda, Giselda e algumas outras mulheres conheceram este senhor no centro da foto, que se chama José Lutzenberger. É o nosso ambientalista mais conhecido, o ambientalista gaúcho mais conhecido. Foi, inclusive, ministro do governo Collor, ministro do Meio Ambiente. E elas se impressionaram demais, a Magda e a Giselda, com essa questão da preservação do meio ambiente e com todas as questões que o Lutz trazia naquele momento, lá nos anos 70, e acabaram colocando como condição para que elas assumissem a presidência e a vice-presidência da DFG, acabaram colocando como condição que a instituição passasse, a partir daí, a olhar de uma forma muito firme e prioritária para as ações voltadas à ecologia. Então, seguiram-se as ações voltadas para a promoção de cidadania com mulheres de periferia, mas, de uma forma muito forte, elas passaram a tratar da ecologia e do meio ambiente. Até que, isso aqui localmente e também em nível mundial, até que, em 1981, elas, a partir de muitas relações, trouxeram aqui para o Brasil a unidade
trouxeram para Porto Alegre, na verdade, a unidade brasileira da Friends of the Earth, essa ONG internacional que existe em cerca de 70 países, e o Rio Grande do Sul cedia até hoje o Núcleo Amigos da Terra, assim se chama desde 1998, NAT, Núcleo Amigos da Terra Brasil. Então, Magda e Giselda foram responsáveis por trazer essa instituição, e desde o início, lá desde 1964 até agora, contam-se então 50 anos do Núcleo Amigos da Terra Brasil, recentemente completados esses 50 anos. Eu trouxe para compartilhar com vocês e para a gente refletir a história da Giselda e da Magda, para que a gente possa avaliar um pouco e questionar o que eu denominei o ativismo das elites. E eu não estou me referindo aqui a elites simplesmente a elite financeira, aquela que está lá na pontinha da pirâmide, que significa aquele grupo pequeno de pessoas que abocanha grande parcela da riqueza do mundo todo. Não estou falando dessa elite, eu estou falando da elite intelectual, da elite cultural, a elite que tem acesso a informações, que tem acesso a meios, enfim, de se formar e informar, tem acesso às novas tecnologias. Eu estou falando, na verdade, da elite que somos nós, que temos, por exemplo, oportunidade de trocar ideias e fazer relacionamento e nos conectarmos com o mundo e com muitas pessoas em eventos, como é o caso do TEDx. E eu entendo que nós, como ativistas, temos sim potencial para nos tornarmos construtores e promotores de cidadania, como foi o que fizeram a Giselda e a Magda, que eram sim de classe privilegiada, eram donas de casa. Volto a dizer, nos anos 60 as mulheres não costumavam sair às ruas nem militar, e elas foram muito pioneiras nesse sentido. E ativismo, tanto se falou hoje, ativismo tem função, tem motivo, ele tem um porquê quando ele trabalha por essa questão da coletividade. Só que eu entendo que o ativismo ele precisa de algo que se chama generosidade. Generosidade. E elas foram muito generosas, pensando globalmente e agindo localmente, porque ao mesmo tempo que elas estavam nas principais capitais do mundo, elas estavam aqui em Porto Alegre plantando árvores ou então promovendo a coleta seletiva do lixo. Aí eu vou fazer um parênteses. Se a iniciativa dessas duas mulheres e da DFG tivesse vingado, Porto Alegre teria tido coleta seletiva do lixo desde 1974. Lá no início, foi uma das primeiras ações delas quando elas migraram para a ecologia. Mas a instituição pública que ficou de ceder um caminhão para que fosse recolhido esse lixo, acabou na última hora recuando. Então, resumo da ópera é que em Porto Alegre, só no ano 2000 é que começou a coleta seletiva do lixo. Pelo mundo, elas circularam, e eu fico me perguntando se eu e se nós teríamos disposição, desde aquelas ações locais até ações mundiais como estas. A fotografia da Giselda lá em cima, já com uma certa idade, os seus 60 e poucos anos, já avó, uma senhora, enfim, liderando e sendo a porta-voz de um grupo de ambientalistas que estavam em frente ao Banco Mundial, protestando contra as políticas do Banco Mundial, financiando projetos para países do terceiro mundo, projetos estes que destruíam o meio ambiente. A Magda, no seu caso, está numa conferência na Alemanha, na Europa. A minha pergunta é, e eu pergunto para mim e para todos nós temos essa disposição? Nós temos essa disposição de trabalhar, porque, na verdade, ativismo dá trabalho, exige tempo. Quem organizou o TEDx sabe o quanto de dedicação é preciso para se realizar um evento como este. A minha questão é se nós temos essa disposição de atuar com mulheres e com jovens, indo até os seus locais de trabalho, como é o caso de uma usina de reciclagem, ou então recebendo essas pessoas de alguma forma, multiplicando os nossos conhecimentos com essas pessoas. Elas atuavam de uma forma muito didática, em cima estão alguns folders que revelam como elas atuavam, enfim, para multiplicar suas ideias e para conscientizar e para tornar cidadãos, ou tornar os cidadãos sem informação, em cidadãos conscientes dos seus direitos e do que eles também tinham de compromisso, enfim, no processo de preservação. Militar na rua é uma coisa que eu me questiono muito, porque as manifestações do ano passado, muita gente foi à rua. Eu acho que foi um movimento muito bonito, sim, e muito significativo, não há como negar. Mas a minha pergunta é, quantas dessas pessoas foram
e se expuseram por estarem conscientes do que elas estavam fazendo e de que elas poderiam, sim, se transformar em... ser objeto de transformação naquele momento, ou simplesmente foram lá porque estava na moda, porque os colegas foram e tudo mais. Eu me questiono isso, e me questiono inspirada no que elas faziam. Eram grupos pequenos de militantes e elas, sendo senhoras com muito trânsito na sociedade, com muito trânsito nos meios políticos também, se expunham dessa forma, com o megafone na mão, segurando aqueles pirulitos, enfim, que são os cartazes, muitas vezes grudados em cabos de vassoura, ou então, na foto bem abaixo, elas distribuindo panfletos ou fazendo coletas de assinaturas. Isso era muito comum, era feito com muita responsabilidade por parte deles. Um ponto extremamente importante que eu considero: a fiscalização dos agentes públicos. É algo que me parece que às vezes a gente esquece. Votar é compromisso, nós não temos essa possibilidade de deixar de votar, enfim. A gente vota, mas eu não sei até que ponto nós vamos atrás de acompanhar o que os nossos eleitos fazem, o que estão fazendo. Eu lembro de uma declaração que está no documentário do ex-deputado federal Fábio Feldman, de São Paulo. Ele teve nessas duas mulheres grandes parceiras. Ele chegou a dizer que elas eram o esteio, o apoio moral que ele tinha lá, porque ele estava levantando uma bandeira numa época, em 1998, em que o meio ambiente ainda não era entendido como é hoje, onde sustentabilidade não era vista da forma como é hoje. E o Fábio Feldman declarou o seguinte, que alguns parlamentares aqui do Rio Grande do Sul, de tão insistentes que elas eram, porque elas acompanhavam o debate, acompanhavam no dia seguinte a votação e iam no corredor puxar o paletó desses parlamentares para cobrar a votação deles. De tão insistentes que elas eram, ele comentou o seguinte, que às vezes alguns parlamentares do Sul diziam o seguinte: olha, Fábio, me diz que eu tenho que votar, que eu voto, só me livra das mocinhas. É o que eles diziam, enfim, porque realmente elas eram insistentes. Não sei, eu nunca me senti fiscalizando os meus eleitos dessa forma. De uma forma transparente também, isso vale para o setor público, mas vale também para as instituições não governamentais. Elas regularmente faziam estes relatos sobre as ações da DFG, tinham um jornal chamado Um Mais também, e através de correspondências elas conseguiam prestar contas de tudo que faziam. Isso tudo, gente, nós estamos num evento que tem conexão mundial, né? Está todo mundo nos vendo, quem quiser acessar. Elas faziam isso tudo numa época em que era preciso mandar cartas e mobilizar as pessoas localmente por telefone, ou então mobilizar as pessoas e os ambientalistas do mundo todo através de cartas. E me impressiona muito o jeito com que elas trabalhavam, assim, de colocarem efetivamente a mão na massa. Se precisar escrever a carta, se escreve, datilografar a carta, como era na época, se faz isso também, se fecha a carta, se abre carta. Ou seja, não é porque eram as líderes daquela instituição que elas deixaram de fazer. Isso é bonito de ver. E dessa forma aqui, elas fizeram conexões com o mundo todo, com ambientalistas do mundo todo. Nas pesquisas, eu recuperei uma lista de nomes de ambientalistas do período, e a Giselda Castro, curiosamente, está do lado da Vandana Shiva, a indiana que até hoje está em milhares de eventos e é um referencial no que diz respeito a isso. Essa lista é apenas para vocês lembrarem, e para eu compartilhar com vocês, que as temáticas das meninas continuam muito atuais. Esse evento de 1975, quando também se falava pouco de meio ambiente, elas sofreram até uma certa resistência por parte das famílias, enfim, que desconfiavam. Nossa, o que você está tão envolvida com o meio ambiente e tudo mais? E elas faziam com que dentro das suas casas também se praticasse ações de preservação, como cuidados com água e com economia de energia. E este evento aqui de 75, elas já trataram de uma questão que, gente, até hoje é necessidade premente, que é o planejamento familiar. Houve até uma bronca da Giselda, que era uma católica praticante, com o bispo aqui de Porto Alegre, porque ela levantou a bandeira do planejamento, e a gente sabe que existem até hoje as resistências da igreja em relação a isso. Foram mulheres que souberam, sim, compartilhar uma causa, e eu acho muito bonito isso, porque nem sempre nós temos essa capacidade, esse desprendimento de dividir
de saber que, inclusive, o trabalho pela coletividade precisa ser dividido. E elas souberam, sim, compartilhar. Uma chutava, outra fazia gol, uma hora uma falava, outra hora era outra, que era designada para falar, tirando um pouco aquele lado do personalismo, de ter que aparecer. Um pouco não, tirando totalmente, porque elas nunca foram de disputar espaço. Pelo contrário, eram mulheres que procuravam projetar outras lideranças na área ambiental, isso tudo é muito bonito. Fazendo apenas um registro que muitas dessas causas que a gente estava listadas antes, muitas dessas causas foram lutadas, enfim, foram lutas em parceria com outras instituições, como é o caso da HPAM, do José Lutzenberger. O que eu tenho com isso? É o que eu me referia anteriormente. Nós somos uma elite, nós somos, ou podemos ser, militantes com cultura, com formação, e com informação, e eu acho que é nós que temos o poder de promover transformações, desde que a gente se disponha a ser multiplicadores dessas informações. Eu acho que é uma decisão que custa tempo, custa dedicação, dá trabalho militar. E eu digo a vocês que isso tem mexido muito comigo também, porque eu me sinto muito na zona de conforto e eu gostaria de fazer mais, muito mais do que simplesmente algumas doações eventuais para algumas causas. O que elas ensinam, essencialmente, é que ambientalismo quer dizer, sim, solidariedade. Eu acho que ambientalismo e ativismo quer dizer solidariedade acima de tudo. E já que estamos num mundo de conexões e tudo está tão conectado, essa semana eu visitei a exposição do Sebastião Salgado aqui em Porto Alegre, e a última frase da curadora dele é essa aí: nós fazemos um tributo a esse frágil planeta que temos o dever de proteger. Eu tenho certeza absoluta que Magda Renner e Giselda Castro também se sentiam no dever de proteger este frágil planeta, e que a gente possa compartilhar esse compromisso com elas. Muito obrigada.